Diego, tudo bem? Bom dia para você. Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia, ouvinte da Nova Brasil FM. Diego, vamos voltar a falar da super pauta econômica, né, na Câmara dos Deputados. Como é que a coisa está se desenrolando por lá? Até agora nada, Mauro. O Arthur Lira jogou alto, né? Apostou alto com esse tripé econômico aí, prometendo a aprovação ainda antes do recesso parlamentar de 3 projetos. Um projeto de lei que trata de mudanças no CARF, que é o Tribunal Fiscal, de maneira mais simplória para explicar assim para o nosso ouvinte, o novo marco do arcabouço fiscal e o terceiro projeto, a ousada reforma tributária. Eu digo ousada porque, apesar de ser um assunto que está em discussão há muito tempo no Congresso, como você bem salienta sempre para o nosso ouvinte, Mauro, é um texto que ainda não é todo conhecido dos parlamentares. Então, o Arthur Lira tentou fazer tudo isso de uma vez só e eu diria, usando um clichê aqui, que ele foi com muita sede ao pote e por isso está tendo muita dificuldade. Depois de um semestre inteiro em que a Câmara teve uma baixa produtividade, gastando muito tempo e muita energia com essa questão de articulação política, de espaços de poder, de quem vai ser o quê, de quem vai ocupar qual lugar, de para quem vai mais emenda ou menos emenda, na reta final, no apagar das luzes do semestre, o presidente da Câmara tentou votar isso tudo até agora e, por enquanto, não teve sucesso. O PL do CARF, que era para ser votado na segunda-feira, não foi, era para ser votado ontem, não foi. Hoje é quarta-feira, uma nova promessa de tentativa de se votar esse projeto hoje. O arcabouço fiscal, que já estava tudo certinho para ser votado, também agora estão dizendo aqui na Câmara que somente depois de aprovar o projeto do CARF vai se aprovar o projeto do arcabouço fiscal. E a reforma tributária entrou de vez num modelo de trava aqui em Brasília. Os governadores vieram à capital federal no dia de ontem para pressionar, para pedir mudanças. Os prefeitos divulgaram nota oficial se colocando contrariamente a essa proposta que está prestes a ser votada na Câmara. Então, Arthur Lira, por enquanto, deve estar virando à noite. Ruim é quando eles viram à noite em votações de madrugada que a gente não consegue nem acompanhar direito. Mauro, eu tenho para mim que o Arthur Lira fez o seguinte: olha, essas 3 pautas são importantes, vamos votar. Se der certo, eu colho os louros dessas 3 votações. Se não, eu digo o seguinte: olha, eu tentei, vocês que não quiseram votar, Mauro. Pois é o jeito que as coisas funcionam. Diego, eu vou te pedir licença, que agora a gente tá com a doutora Vera na linha aqui, daqui a pouquinho a gente continua com outros assuntos ainda, porque a gente tem para lidar outros assuntos, mas vamos botar a doutora Vera aqui para conversar com a gente está em contato com a doutora Vera Lúcia Santana de Araújo, advogada, integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Doutora Vera, a senhora nos ouve agora? Muito bem, Mauro. Bom dia. Ok, muito bom. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando para a senhora o seguinte: quais são as principais pautas da senhora no Conselhão da Presidência da República? Bom, nós temos uma pequena, mas muito representativa bancada, digamos assim, de negras e negros. A gente tem buscado participar de todos os grupos temáticos, de todas as comissões, e diante da minha formação jurídica, eu tenho buscado me envolver mais com grupos que trabalham um pouco a partir do direito, como instrumental mesmo também de exercício da cidadania. Então, a gente tem algumas pautas que estão sendo, a partir de agora, construídas, desde que o Conselho foi reinstalado, há pouco tempo, foi em maio, mas estamos com muita determinação de fazer com que esse canal, esta construção governamental, seja também uma forma de amplificar as nossas pautas da cidadania negra como um todo. E isso passa por que instâncias? Quando a senhora fala de cidadania negra, a senhora está falando exatamente de que participação, de que termos? A senhora está se restringindo à questão, por exemplo, da representatividade das pessoas negras na justiça, ou isso passa por outras instâncias, por outros órgãos também? Seguramente, que passa
por todo e qualquer recorte da sociedade. A gente tem que pensar desde a inclusão digital ao acompanhamento da reforma tributária, quer dizer, toda e qualquer política que você estruture para esse país, que você não considere que há uma desigualdade racial, que se não houver políticas muito próprias que reduzam essa desigualdade, você vai ter sempre situações de exclusão, você vai estar sempre distante de uma equidade de raça, de gênero em nosso país. Então, assim, não há uma posição estanque, há uma transversalidade. A gente, quando pensa na ausência de negras e negros dentro do sistema de justiça, a gente tem que pensar que também tem a questão da cultura, tem a violência policial, tem o encarceramento em massa da juventude negra e mesmo o genocídio da juventude negra. Então, a gente quer discutir a questão racial, a inclusão racial em todos os segmentos, ou seja, combater o racismo estrutural é pensar que na centralidade do debate do arcabouço fiscal, do debate da reforma tributária, as políticas precisam compreender que a desigualdade racial há que ser uma ação do Estado. Doutora Vera, o Diego Amorim, lá de Brasília, tem uma pergunta para fazer para a senhora. Doutora Vera Lúcia, bom dia. O nome do Cristiano Zanin foi publicado oficialmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi essa primeira indicação do presidente Lula nesse terceiro governo para um tribunal superior. Ele é um homem branco, até se colocou como conservador ao pedir votos aos senadores aqui nos últimos meses em Brasília. A minha pergunta à senhora é possível conciliar as contas políticas que precisam ser feitas em Brasília, nessas indicações, sobretudo para tribunais superiores, e a busca por uma maior representatividade de mulheres e negros, por exemplo, nesses lugares de poder aqui na capital federal? Oi, bom dia. Olha, seguramente que isso não só é possível, como é quase que obrigatoriamente coerente pensar que há que ter essa correspondência de representatividade. Nós, negros e negras, somos 56% da população brasileira. O presidente Lula foi eleito com uma votação majoritariamente negra. A participação das mulheres negras, de artistas negros na campanha foi muito intensa, foi muito ativa e houve compromissos, houve promessa de que vai botar uma mulher negra, vai indicar uma mulher, um homem negro para tal ou qual lugar. Não houve. A gente começa a ver uma expressão de presenças negras. Ontem, por exemplo, a aprovação de um primeiro diretor negro para o Banco Central. Tudo isso a gente reconhece como esforço do governo, do presidente Lula nessa inclusão. Agora, a gente não pode excluir a questão do judiciário e a interface que o Poder Executivo faz com essa composição, especialmente quando se situa no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que o diálogo institucional republicano é Presidência da República e Senado Federal. A gente não pode discutir a responsabilidade do presidente, que contou com um apoio decisivo e determinante para a sua vitória, que foi o engajamento, né, dos setores organizados da população negra do nosso país. Então é razoável pensar que ter em conta uma representação negra no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é sim o diálogo republicano, constitucional e harmônico de poderes e dos poderes com a sociedade, entendeu? Então eu não vejo nenhuma incompatibilidade, muito pelo contrário. O Cristiano Zanin, ele é o ministro, se não me engano, de número 170 do Supremo Tribunal Federal, e dos 169, e desses 170, né, apenas 3 mulheres atuaram, 2 delas ainda atuam no Supremo, e 3 homens negros também foram ministros do Supremo. Nunca houve uma mulher negra ministra. Quando teremos, doutora Vera, a primeira mulher negra no Supremo, e a senhora pode ser ela? Olha só, eu espero que ainda este ano possamos ver uma mulher negra ministra do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao meu nome, efetivamente, jamais
houve nenhuma manifestação minha, e menos ainda do Palácio do Planalto em relação às juristas negras desse país. Então a gente espera que esse chamamento seja feito por quem de direito, mas por óbvio que não sou eu a colocar o meu nome nesse processo. A gente lembra que a doutora Vera Lúcia, ela integrou uma lista tríplice para o Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi no ano passado. Na época, o então presidente Bolsonaro optou por outro nome. Isso para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Doutora Vera, a gente agradece muito pela sua presença, pelas suas palavras. Volte sempre aqui ao Nova Manhã. Vamos contar sempre com a sua presença. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, um bom dia a todas e todos. Bom dia. Diego, seguimos com a nossa pauta aqui. Diego Amorim tá por aí? Oi, Mauro, tô aqui sim. Seguimos. Seguimos aqui. Vamos falar um pouquinho do Ministério do Turismo, né? Que parece que agora vai, hein? Agora vai. O nosso ouvinte deve ter escutado já algumas vezes a gente falar aqui de uma possível troca, mas agora há sim a expectativa de que nessa semana se confirme a saída da Daniela Carneiro do Ministério do Turismo para a entrada do deputado federal do Pará, o Celso Sabino, naquele esforço que o presidente Lula e o seu governo estão fazendo para compor a chamada base de apoio no Congresso Nacional. E junto com isso, Mauro, tem alguns outros movimentos que estão sendo feitos nessa virada de semestre aqui em Brasília, como parte desse esforço. Um desses movimentos é a tentativa de recriação da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, que tinha sido extinta e que o presidente Lula está mexendo aí os pauzinhos nos bastidores para tentar dar mais esse espaço ao Centrão dentro do seu governo. Uma outra novidade que surgiu no dia de ontem, até os nossos colegas da CNN Brasil trouxeram inicialmente essa história, é a de que o PP, Partido Progressistas, de Arthur Lira, presidente da Câmara, estaria também buscando mais espaços no governo Lula, e fala-se então em uma tentativa de assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje está na mão de um petista, o ex-governador do Piauí, o Wellington Dias, que iria para uma outra pasta para abrir espaço para o PP dentro desse ministério, esse ministério que é muito caro ao Partido dos Trabalhadores, que trata ali sobretudo da questão dos programas sociais. A ver se isso se confirma. Por quê? Porque vale lembrar ao nosso ouvinte que nós tínhamos 3 partidos no chamado Centrão Bolsonarista. Nós tínhamos o Republicanos, que é um partido ligado à Igreja Universal, que compôs ali esse tripé de sustentação do governo Bolsonaro, e o Republicanos não é um partido que coloca muito a cara para fora da água. Eles ficam ali, aqui em Brasília, fazendo o jogo da política. O PL, que é o partido de Valdemar da Costa Neto, e é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL esquece, não existe a menor possibilidade do PL fazer parte do governo Lula por motivos óbvios. Se fosse em outros tempos, se não existisse Bolsonaro, certamente Valdemar da Costa Neto já estaria dentro do governo Lula, mas agora a conta política que ele faz é outra. E em terceiro, o PP, que mais do que de Arthur Lira é de Ciro Nogueira, aquele senador do Piauí que preside nacionalmente o partido e que, assim como o Valdemar, está apostando nos bastidores que lá em 2030, daqui a 2 eleições, o Brasil poderia voltar a ter um governo de centro-direita, de direita, e o Ciro Nogueira está esperando esse momento de novo, lembrando que o Ciro foi o todo-poderoso ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Então, Hoje, dia 5 de julho, eu teria as minhas desconfianças se de fato o PP estaria disposto a colocar um pé na esplanada desse terceiro governo Lula, mas tudo pode acontecer na política, sobretudo quando se busca mais espaços de poder. Mauro, vamos acompanhar o desenrolar nos próximos dias. Até porque o Ciro Nogueira deve estar batendo o recorde dele de tempo na oposição, né? É verdade. É verdade. E Diego, pra gente completar, antes da gente chamar o João Gabriel de Lima para conversa aqui também, você tá com um bastidor aí sobre segurança pública, é isso?
É isso, Mauro. Eu sempre gosto de trazer para o nosso ouvinte da Nova Brasil o que eu escuto, né, nas minhas conversas aqui em Brasília. E nos últimos dias, por coincidência ou não, eu ouvi 2 secretários de segurança de 2 estados diferentes. E os dois, no meio da conversa, me trouxeram uma preocupação em comum, que não é uma novidade, nem para mim, nem para você, nem para o nosso ouvinte, mas que preocupa bastante e a mim me preocupou como cidadão mesmo. Eu vi recentemente uma notícia no portal UOL de que o PCC estaria recrutando venezuelanos ali no estado de Roraima para atuar na facção. E justamente sobre esse assunto, eu mencionei com esses 2 secretários de segurança e eles me trouxeram com muita franqueza a questão das facções criminosas e o crescimento delas pelo Brasil. Ambos me disseram que essas facções estão tomando cada vez mais espaços, chegam, assumem o controle daquela região, em um segundo momento instalam as chamadas milícias com cobranças de pedágios e domínio de todo aquele espaço. E o que mais me preocupou é que foi na fala desses 2 secretários de segurança, eu senti um sentimento como de não temos muito o que fazer. Eles estão muito equipados, eles estão muito armados, eles estão crescendo demais e esse é hoje o grande desafio da segurança pública nesses estados e no Brasil como um todo. Mauro, eu não vou citar o nome dos estados porque foram conversas em reservado, mas estou tentando entrevistas em on sobre esse assunto, porque é um assunto que de fato a gente precisa tocar, porque é algo de fato muito preocupante. Enquanto a gente fica preocupado com a segurança pública do dia a dia, com os assaltos, com os sequestros, com os roubos, e que de fato merecem também a nossa preocupação, há uma coisa muito maior acontecendo, que é de fato um avanço muito significativo nos últimos anos dessas facções criminosas. Mauro. Isso tem que ser levado ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Defesa, tem que ter uma atuação coordenada ali naquela região, caso isso se confirme. Diego, vamos chamar para conversa o João Gabriel de Lima. Vamos lá? Vamos lá. Nova Manhã. Jogo da Política, com João Gabriel de Lima. João Gabriel, que é nosso colunista, também é colunista do Estadão, escritor, professor da FAAP, chegando aqui com a gente hoje para falar da disputa pelo legado de Jair Bolsonaro. Na sexta-feira passada, a gente teve a confirmação no TSE da inelegibilidade do ex-presidente durante 8 anos. Bom dia, João Gabriel. Quem fica com esse legado? Bom dia. Pois é, essa é uma grande pergunta, né? A inelegibilidade foi uma notícia da semana passada, mas nessa semana a notícia tem sido a briga de foice por esse lugar de líder da direita brasileira, né? E eu acho que a coisa começa aí por 2 grupos, né? Esse líder vai ser líder basicamente de 2 grupos. Tem um primeiro grupo que é o seguinte: vários institutos de pesquisa, pelo menos 3 institutos de pesquisa apontaram que os eleitores brasileiros mais conservadores, os eleitores brasileiros mais à direita, a maioria desses eleitores não queria mais Jair Bolsonaro como líder do campo. Por várias razões, entre elas o fato de que um eleitor de um perfil mais conservador ficou bastante chocado com a destruição de Brasília, perpetrada no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro sacudiu muito os eleitores brasileiros. A destruição de Brasília, como a gente viu, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esse eleitor, ele é conservador, ele quer um candidato de direita, mas ele se afasta um pouco daquilo que é a essência do bolsonarismo, que é antipolítica, né? É um pouco a recusa de todo o sistema político e é o militarismo. E de outro lado, a gente tem o fato de que, apesar de a maioria, segundo as pesquisas, dos eleitores de direita preferir outro representante que não seja Bolsonaro, Bolsonaro teve uma votação muito expressiva, Bolsonaro ainda tem muitos seguidores nas redes sociais, Bolsonaro tem uma militância fiel. Então, o candidato que quiser ser o líder desse campo da direita, ele tem que ao mesmo tempo ser diferente de Bolsonaro, talvez alguém mais integrado ao sistema político, mas também não pode desprezar esse contingente aí de milhões de votos desse presidente Bolsonaro. E aí aparecem 3 nomes meio óbvios, até porque são governadores de estado, né? O favorito que todo mundo está falando é o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, ele tem bem esse pé em cada canoa que se exige desse perfil, né? De um lado, ele se afastou bastante do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, do bolsonarismo, logo no pós-eleição,
quando ele cumprimentou o presidente Lula, disse que trabalharia em conjunto com o presidente Lula, saiu do país logo que estava começando aquela confusão de contestação de a gente teve uma queda ali no sinal. João, Oi. retoma Oi, só voltando, sua última frase, por favor. Então, o que eu estava dizendo era justamente que o governador Tarcísio, ele, quando o presidente Lula convocou aquela reunião de governadores para mostrar a força das instituições contra o quebra-quebra em Brasília, Tarcísio falou na reunião, deu apoio, etc. Então, o Tarcísio tem esse perfil de estar integrado à política e não aquela antipolítica de Jair Bolsonaro. Embora ele faça acenos o tempo todo ao eleitorado do ex-presidente Bolsonaro e também seja de um partido muito caro ao bolsonarismo, o PR, né, o partido que a gente falou ligado à Igreja Universal, acabamos de falar aqui do PR. O outro seria o Zema, Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, que tem um perfil até mais próximo do ex-presidente Bolsonaro, embora ele tente sempre se colocar como alguém independente do Partido Novo, mas um perfil mais próximo no sentido dele exaltar muito a questão do militarismo e relativizar muito a ditadura militar. Ele teve muita polêmica, inclusive no campo da direita, por ter falado bem da ditadura militar durante várias vezes. E por último, que seria o mais moderado de todos, seria o candidato do Rio Grande do Sul, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do antigo PSDB, e que ele representa aquele centro-direita bem integrado no sistema político. Ele teve semana passada com o presidente Lula e a primeira-dama Janja, posou para foto com ambos, colocou nas redes sociais, ele usa muito bem as redes sociais, dizendo que diverge em muitas coisas do governo atual, que é o governo de centro-esquerda, mas que vai trabalhar junto e tal, né? Quer dizer, cada um, o governo do Rio Grande do Sul, o governo de Minas, o governo de São Paulo, cada um é um carro, né? É ali com que esses três futuros presidenciáveis estão correndo. São Paulo talvez seja uma Ferrari, porque é o estado mais rico da federação, né? Mas é interessante notar que sempre o governador de São Paulo é um pré-candidato à presidência da República, mas nunca venceu desde a redemocratização. Geraldo Alckmin e José Serra perderam quando vinham do governo de São Paulo. Enfim, vamos ter aí uma grande disputa por essa vaga e por esse lugar dentro da política brasileira. E seguiremos acompanhando aqui com a ajuda do João Gabriel, com a ajuda do Diego Amorim. Obrigado aos dois por hoje, obrigado por estarem aqui com a gente. Eu desejo também para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. São 7h29, não temos tempo para mais nada. Ana Pellicer, obrigado. A Ana continua com Heródoto Barbeiro e o jornal Nova Brasil. Eu fico por aqui, amanhã estou de volta com Nova Manhã. Valeu, pessoal.